E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das tecnologias mais importantes da ressonância magnética, as sequências gradiente-eco, ou GRE. Elas são basicamente o segredo para deixar a ressonância muito mais rápida e versátil. Pois é, quem nunca ouviu essa queixa ou até pensou nisso, né? Fica parado ali dentro daquela máquina barulhenta por um tempão, não é moleza. Mas existe um desafio técnico. Conseguir imagens de altíssima qualidade geralmente custa tempo e a busca por velocidade é constante. E é exatamente aí que a família Gradiente Eco entra em campo. Essas sequências foram pensadas desde o começo com um objetivo muito claro: cortar drasticamente o tempo dos exames, o que abriu um leque de novas possibilidades clínicas. Então, tá, mas qual é a mágica? Como é que essa tecnologia consegue ser tão mais rápida? A resposta tem algumas mudanças bem inteligentes em comparação com as sequências mais tradicionais. O grande pulo do gato aqui é eliminar aquele pulso de 180 graus, que leva um tempo precioso. Em vez dele, o GRE usa uma inversão super rápida do gradiente de campo magnético para gerar o eco. Pensa que é como dar um empurrãozinho rápido nos spins em vez de esperar a volta completa. Se a gente juntar isso com um ângulo de inclinação pequeno e um tempo de repetição curtíssimo, o resultado é uma aceleração gigante no processo todo. Só que essa velocidade toda cria uma situação bem peculiar. Depois de cada ciclo desses, sobra um pouquinho de sinal. E o que se decide fazer com esse sinal residual vira uma decisão fundamental que define todo o resto. Essa é a pergunta de $1 milhão na física do GRE, porque a resposta para essa única pergunta divide toda a família de sequências em dois caminhos totalmente diferentes, cada um levando a resultados e aplicações completamente distintos. E aqui estão os dois caminhos, a nossa encruzilhada. A gente pode escolher preservar e acumular esse sinal, o que cria o que chamamos de GRE coerente. Ou a gente pode escolher destruir ativamente esse sinal, o que resulta no GRE incoerente, ou spoiled. Vamos ver no que cada um desses caminhos dá. Bom, agora vamos mergulhar de cabeça nessas duas abordagens. Mas vamos fazer o seguinte: primeiro, a gente olha os resultados clínicos de cada um, para depois a gente voltar e entender a mecânica por trás deles. Primeiro, o caminho preservar. E olha, o resultado é simplesmente espetacular. Repara como o líquido céfalo-raquidiano, em volta da medula espinhal, fica incrivelmente brilhante. Isso cria um contraste natural fantástico, que a gente chama de efeito mielográfico, e que permite ver as estruturas dos nervos com uma clareza impressionante. Certo, mas como isso acontece? Ao refazer e acumular aquele sinalzinho residual a cada passo, a sequência alcança um tipo de estado de equilíbrio. E nesse estado, o contraste da imagem fica superponderado em T2 estrela. E lembrando, T2 estrela tem a ver com a rapidez com que os spins perdem sua sincronia. Tecidos com muita água, como o líquor, demoram mais para perder essa sincronia, e é por isso que eles brilham tanto. Agora, vamos para o outro lado da moeda, o caminho destruir. Aqui o resultado é completamente diferente. Em vez de fluidos brilhantes, o que a gente ganha é um detalhe anatômico incrível com uma ótima diferenciação entre os tecidos. Isso é perfeito para visualizar a anatomia e, como dá para ver aqui, para destacar áreas que captam contraste, como esse tumor cerebral. A mecânica aqui é basicamente o oposto. A gente usa gradientes ou pulsos de radiofrequência de propósito para bagunçar aquele sinal residual, impedindo que ele se acumule. Sem essa contribuição, a influência do T2 estrela é jogada lá para baixo e o contraste da imagem passa a ser dominado pelas propriedades T1 dos tecidos. Ok, então, a gente viu os dois caminhos, os dois resultados e a mecânica de cada um. Agora é hora de colocar eles lado a lado para um confronto direto. E essa tabela aqui resume tudo de forma brilhante. De um lado, o coerente, que preserva o sinal para dar contraste T2 estrela e deixar os fluidos brilhantes. Perfeito para coluna e articulações. Do outro, o incoerente, que destrói o sinal para dar contraste T1 e muito detalhe anatômico, ideal para estudos com contraste e volumes 3D. A escolha depende totalmente do que se precisa enxergar. Mas e se a gente precisar de ainda mais velocidade? E se quisermos capturar processos biológicos acontecendo em tempo real? Para isso, a gente precisa levar o conceito do gradiente eco ao extremo absoluto. Aí entra em cena a imagem ecoplanar, ou EPI. O EPI é, sem brincadeira, a técnica mais rápida que existe hoje. A ideia é usar um trem de ecos de gradiente muito, mas muito longo e rápido para coletar todos os dados de uma imagem de uma só vez.
é o famoso single shot. É a velocidade no máximo. E essa velocidade absurda permite fazer coisas que antes eram impossíveis, como a ressonância magnética funcional, a fMRI, onde a gente consegue literalmente ver o cérebro se ativando em tempo real. Ela também é fundamental para a imagem de difusão, a DWI, que é crucial para diagnosticar um AVC agudo, por exemplo. Só que, claro, essa velocidade extrema tem um preço. O EPI é muito mais suscetível a artefatos. Distorção da geometria, um certo borramento na imagem e outros probleminhas. São os compromissos que se aceita para conseguir essa capacidade de imagem em frações de segundo. Então, depois de toda essa jornada, qual é a mensagem principal para levar para casa? No fim das contas, tudo se resume a entender que temos uma caixa de ferramentas e precisamos saber escolher a ferramenta certa para cada trabalho. A grande sacada é esta: a família Gray é diversa e muito poderosa. Não existe uma sequência que seja a melhor. A escolha entre coerente para ver fluidos e incoerente para ver anatomia e contraste, ou IPI para velocidade máxima, depende inteiramente da pergunta clínica que precisa ser respondida. Isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. A busca por velocidade não para, né? À medida que as sequências ficam cada vez mais rápidas e mais robustas, o que mais a gente vai conseguir visualizar dentro do corpo humano em tempo real? O futuro da imagem médica é, sem dúvida, muito rápido e emocionante. Obrigado por acompanhar.